é recurso para a COP30, é recurso para festas como Janja Palusa. São convênios feitos com municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul, a baciada, para tentar cooptar votos, se assaltam os cofres públicos. Pensar de forma diferente é um problema patológico, é uma doença mental. Recentemente, no início deste governo, nós tivemos uma liminar dada pelo atual ministro da Justiça, então ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspendia a necessidade de que as estatais brasileiras fossem submetidas a uma regra de compliance e de governança, para impedir que apaniguados políticos pouco referenciados e qualificados pudessem ocupar postos de comando em posições estratégicas e relevantes nas estatais, nos bancos, nas fundações do nosso país. Infelizmente, foi emitida uma medida provisória que depois foi derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, respaldando aquela legislação anterior, e nesse meio tempo as porteiras se abriram e não se retroagiu no tempo para se retirar aqueles que foram indicados para esses postos importantes. E falo de membros do Partido dos Trabalhadores e membros do grupo político que hoje está no poder. E nós estamos colhendo os frutos. E eu quero falar das estatais. Nós temos hoje um déficit recorde nas estatais. E especificamente dos Correios, que é uma empresa tão comentada em nosso Brasil. Ao final de 2022, nós tínhamos um superávit de 6 bilhões de reais. Agora, nós temos um déficit de 6,73 bilhões no final de 2024. Se falou muito aqui de que essa era uma atividade onde havia necessidade de se preservar o interesse público. Eu pergunto, interesse público de quem? De quem está assaltando aquela entidade? De quem está dilapidando os cofres públicos? De quem está permitindo o sucateamento de uma importante entidade que prestou relevante serviço à sociedade e que precisa, em função da própria inovação dos tempos, ou se reciclar ou se integrar num grau de competitividade que todos nós entendemos que é necessário? Pois muito bem, sobre esse discurso de preservação, entre aspas, do interesse público, se assaltam os cofres públicos. E este governo agora decide, aliás, houve uma entrevista do novo gestor, que vai se buscar, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, 20 bilhões. Eu vou repetir, porque talvez não tenha ficado claro. 20 bilhões de reais de empréstimos para socorrer os Correios. Com aval, evidentemente, do Tesouro, do Orçamento Geral da República, dos cidadãos brasileiros, dos contribuintes brasileiros, daqueles que o Partido dos Trabalhadores diz que quer defender, mas na verdade tem um plano e um projeto, mas não é um projeto de país, é um projeto de perpetuação no poder, custe o que custar e doa a quem doer, inclusive as finanças públicas. Nós temos hoje um orçamento paralelo em Itaipu. Quero lembrar os senhores que Itaipu foi uma empresa construída e com os recursos de construção amortizados pelo conjunto dos brasileiros ao longo de quase 30 anos. Agora, em 2023, se exaure esse processo de amortização e nós teríamos como reflexo a diminuição da conta de luz dos brasileiros. Muito bem, senhores. O que é que acontece? Há um entendimento de que a fiscalização desses recursos dependeria de um acordo binacional. Nós estamos em 2025, outubro. Um acordo binacional entre os tribunais de contas do Paraguai e do Brasil. É inércia? É premeditação? É descaso? É leviandade? É incompetência? O fato que até agora esse acordo não foi celebrado. E os recursos de Itaipu, que deveriam servir para diminuir a conta da luz dos brasileiros, está servindo para se fazer proselitismo político. É recurso para a COP30, é recurso para festas como Janja Palusa.
São convênios feitos com municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul, a baseada, para tentar cooptar votos em detrimento do interesse público. Nós temos a notícia agora da construção ou da reconstrução do edifício sede da Petrobras. Se diz ou se estima 1,3 bilhão de reais para se repaginar o prédio que é sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro. Está sobrando dinheiro. Está sobrando dinheiro nesse país para algumas coisas. Essa mesma Petrobras que se tornou, num passado recente, na empresa mais endividada do mundo com ações em bolsa de valores. Fruto do descaso, da incúria e da utilização da máquina pública para um projeto de perpetuação no poder. A malversação de recursos públicos está no DNA do Partido dos Trabalhadores, é um fato. Vários foram aqueles que delataram e devolveram recursos vultosos. E tudo isso está caindo por terra por tecnicidade. O domicílio da ação não era Curitiba, era Brasília. Houve um conluio entre juízes e promotores públicos. O que é que está acontecendo hoje, senhores? Me perdoe, é um escárnio, é uma brincadeira. Nós estamos debruçados sobre uma questão que salta aos olhos. São os mesmos métodos. Utilizaram a Petrobras para impulsionar um pretenso programa de aceleração do crescimento que nos legou centenas de milhares de obras inacabadas em todo o país. Em todo o país. Repetem a mesma tragédia, repetem a mesma história, com os mesmos protagonistas, com os mesmos métodos, e nós sabemos aonde isso vai chegar. Aliás, pensar de forma diferente é um problema patológico, é uma doença mental. É evidente que vai acontecer o que está acontecendo. A desestruturação das contas públicas. Este governo está obrigando a Petrobras a voltar a investir em estaleiros, em fábrica de fertilizantes, em refinarias. Estamos voltando aqui à história de triste memória da Sete Brasil, da Abreu e Lima, da Compeg, de Passadina. Brasileiros de memória curta, lembrem-se do passado recente. O legado foi a maior catástrofe econômica da história do Brasil, fruto da corrupção desenfreada, e agora com agravante. Boa parte da imprensa aplaude, e ações judiciais relevantes têm corroborado temas que simplesmente agridem o senso comum. Delatores confessos, vultosas quantias que foram devolvidas ao erário público, voltando para aqueles que roubaram e assaltaram como se nada tivesse acontecido. A história se repete. E, infelizmente, muitos letárgicos, anestesiados, quedatos inertes, como se não fosse com eles.